Olá, graça e paz, povo de Deus. Um ótimo domingo a todos nós, amém? Para a glória de Deus. Vamos aqui então nesta manhã, gravando aqui o vídeo da palavra de Deus. Então vamos hoje ao 7º dia, último dia da campanha, buscando por uma vida abundante. Amém, amados? Amém. Então, nós já falamos que o tema desta campanha é João 10:10, né? Que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Isso quem está falando conosco através desta palavra é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele diz para nós hoje, nesta manhã, que ele veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Amém? Amém. Então, a palavra de hoje, desta live que o Senhor colocou no meu coração, está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Então, é João 10:10, Mateus 6:33 e o Salmo 91 que nós vamos ler e depois nós vamos orar. Amém? Em cima desta palavra. Então, vamos louvar a Deus como de costume nesta manhã de sábado, quer dizer, de domingo. Hoje é domingo, nesta manhã de domingo, agradecendo com gratidão, com paz, com amor, com alegria no coração. Amém? Vamos louvar então? Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Já tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé, que tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia. Olha Noé cumprindo a sua missão, né? A Bíblia diz que Noé buscou fazer a sua missão, cumprir o que o reino de Deus, né? O que Deus estabeleceu para ele na terra. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então Amém. vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, colocamos cada vida que está aqui, Pai, em Tuas mãos. Para que o Senhor proteja, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que o Senhor derrame vida abundante sobre nós, Pai. Não só uma vida com muito dinheiro, com muita luxo, mas sim uma vida abundante, a vida de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida espiritual. Uma vida que vale a pena viver, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia da presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Vem guardando, vem livrando, protegendo as nossas crianças, os nossos idosos, Pai, de quedas, de acidentes, livrando de todo e qualquer mal que porventura esteja rodeando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, então. Mateus 6,33 diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Amém? Amém. Essa passagem aqui de Mateus fala, né, das preocupações da vida. Que a palavra de Deus está dizendo que nós não podemos ficar demasiadamente preocupados, né? Nem com o que comer, nem o que vestir, nem mesmo com a nossa própria vida, né? Porque quem que por mais que se preocupe com a própria vida, com o que comer, com o que vestir, né? Mas ele fala que nem quando nós nos preocupamos, né? Quem de vocês, versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, né? Então a preocupação, ela não nos dá poder nenhum, muito pelo contrário, ela nos tira, né? Nos tira da onde? Nos tira do pódio da fé, nos tira de termos fé, fé que há lá no céu alguém que é capaz de cuidar da nossa vida nos mínimos detalhes, né? E quando nós estamos conectados com o reino de Deus, buscando o reino de Deus, buscando saber qual é a vontade, o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus, né? E estamos escolhendo fazer o que agrada a Deus, Deus, ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de todas as coisas, de tudo que diz respeito à nossa vida. Estará Deus cuidando de tudo isso. Então, a Bíblia nos convida a não nos preocuparmos, né? Mas sim nos atermos a buscar, né? E o que é buscar? Buscar, é procurar, né? Procurar saber, procurar entender, procurar conhecer mais o reino de Deus. Amém? E o reino de Deus, ele é estabelecido no céu. Deus governa o céu. Mas no momento em que nós buscamos conhecer quais são os objetivos de Deus, quais são as leis de Deus na palavra de Deus, buscando ouvir, conhecer e praticar, estabelecer a Bíblia, né, como as regras mais importantes para nós estamos buscando a vida que há no reino de Deus, a vida de Deus, porque a Bíblia vai nos dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo e o que não é. Amém, irmãos? Então, buscar o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, significa que eu vou buscar fazer a vontade de Deus. E Deus, buscando essa justiça de Deus, buscando viver conforme a vontade de Deus, essas outras coisas, né? As necessidades do homem serão supridas. Necessidade nossa de comer, de beber, de vestir, de viajar, de realizar um projeto, de realizar um sonho, porque são necessidades, né? Não que Deus vai suprir todas elas, né? Porque o reino de Deus, as coisas são diferentes. Às vezes nós temos necessidade de comprar uma roupa, todos os dias vestir uma roupa diferente, mas nem sempre a nossa realidade financeira vai estar de acordo com a nossa necessidade, com a nossa vontade, na verdade, né? Porque não é uma vontade, eu preciso... Teve épocas da minha vida que eu tinha que perguntar, será que eu preciso disso para viver, né? Porque antigamente eu gostava de fazer coisas, de ter coisas que não precisava ter, vamos dizer assim, né? Então a gente aprende a viver contente com aquilo que nós temos, né? De acordo com a nossa realidade financeira, a gente aprende a viver contente, aprende que as coisas materiais nem sempre elas vão nos trazer alegria, né? Não é as coisas materiais que vão nos trazer alegria. Tem alegria nas coisas simples da vida, tem alegria em ver um filho sorrindo, um filho brincando, tem alegria, né, de compartilhar, de tomar um chimarrão com o esposo, de conversar, tem alegria de ter saúde, né, poder fazer suas atividades, poder trabalhar, poder organizar a sua casa. Então, essas coisas simples da vida vão nos trazer alegria, né, vão nos trazer paz. Mas nós precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz que Deus vai acrescentar essas outras coisas.
Eu escolhi essa palavra, eu nem sei se eu escolhi ou se a palavra me escolheu, né? Porque se fala muito que o inimigo veio para roubar, para matar e para destruir, mas a gente esquece que Jesus, ele veio para dar uma vida abundante. Que quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, né? Essa justiça que fala, é nós focarmos que o reino de Deus quer de nós, que nós sejamos justos, que nós venhamos a viver conforme a palavra nos ordena que nós vivamos. Então, meus amados, a palavra de Deus, ela é fonte de vida. A palavra de Deus, ela nos conecta com o nosso Deus, né? E nós fazendo a vontade de Deus, buscando estar no centro da vontade de Deus, nós vamos ter essa vida abundante. Porque Deus diz na sua palavra, né? Diz na sua palavra o quê? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28 diz isso, que Deus vai agir em todas as coisas. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós temos que nos preocupar se ao invés de uma vida abundante, né? Se uma vida como você gostaria, se você gostaria de estar numa fartura, tendo muitas coisas, né, realizando todos os seus sonhos, seus projetos, se no meio de tudo isso não há alegria, não há prazer, né, aí nós temos que nos preocupar, porque significa que o inimigo entrou de alguma forma, significa que o inimigo está de alguma forma roubando a nossa energia vital, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz. Se deitamos no travesseiro mesmo estando tudo bem, tudo resolvido, deitamos a cabeça no travesseiro para dormir, não temos sono, não temos paz, né? E tudo que a gente faz, a gente pensa, tá tudo bem, tá tudo certo, mas cadê a minha paz? Cadê o meu sono? Cadê a minha tranquilidade? Se em meio a tudo isso, né, irmãos? Porque Jesus Cristo não foi. Jesus Cristo foi sincero, nesse mundo vocês terão aflições, vocês passarão por adversidades, mas mesmo tendo as nossas dificuldades diárias, a gente olha dentro das dificuldades, dentro do normal, tá tudo bem, eu tô me sentindo bem, eu tô legal, eu tô feliz do jeito que tô, né? Então a satisfação que a gente precisa para viver está na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina os nossos passos, né? Então Jesus veio para dizer que ele é a luz do mundo, quem anda com ele não anda em trevas. Então se nós estamos caminhando sobre a palavra, guiados pela palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus ela é lâmpada, entendendo que a palavra de Deus ela nos guia a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, que Deus estará conosco, cuidando da nossa vida, se nós já entregamos a vida para Jesus, Ele está cuidando de todos os detalhes, Ele vai agir em todas as áreas da nossa vida, procurando alinhar, né? O que é alinhamento? Quando nós oramos por alinhamento e buscamos nos alinhar à vontade de Deus, Deus vai alinhando, Deus vai colocando em ordem todas aquelas áreas da nossa vida que estão desajustadas, né? Deus vai colocando em ordem as nossas emoções, Deus vai colocando em ordem a nossa saúde, Deus vai colocando em ordem os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus, o que está na palavra de Deus, né? E que a gente pense em tudo aquilo que é puro, que é justo, né? Tudo aquilo que é bom, que nem diz a palavra de Deus. Então, amados, se você está doente, se você está perturbado, se você está com pensamentos negativos, se você está com insônia, se você não está contente com o seu salário, eu não sei, né, qual é a luta diária de cada um, né, mas saiba que Deus, Ele pode agir na sua vida, mas você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aqui eu sei que essa palavra é uma palavra simples, o que a palavra está dizendo são coisas simples, né, de alguém que se preocupava com o que comer, com o que vestir, mas às vezes nós não estamos só preocupados com o que comer, com o que vestir, né? Às vezes nós estamos preocupados com a vida com todo no geral, né? Porque Deus, Ele fala para mim que toda a nossa vida tem que estar alinhada à vontade de Deus. E quando tudo não está alinhado à vontade de Deus, é aí que nós temos alguns desajustes, às vezes emocional, às vezes físico, às vezes financeiro, né? Porque quando uma área da nossa vida não vai bem, a gente tende a ficar preocupado.
mas que a gente possa colocar o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essa justiça é buscar fazer a vontade de Deus, buscar saber pela palavra o que é certo e o que é errado e viver em conformidade com a palavra. Amém? Para que a paz de Deus, né? A paz que excede todo o entendimento venha invadir nossa mente e nosso coração. Para que a gente venha viver em paz. Amém, amados? Sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus, sabendo que estamos no centro da vontade de Deus, seguindo a Deus, seguindo a ordem do reino de Deus, que é deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida e modificar a nossa vida. Deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida e modificar nossa mente, nosso pensamento, nosso modo de viver. Então, é uma busca, amados. É uma busca. Deus, ele vai agir na nossa vida na medida que nós deixarmos ele agir. Na medida que nós buscarmos mais saber mais do reino, mais da vontade dele. Porque o reino de Deus, ele pode se estabelecer na nossa vida e modificar tudo. Modificar toda a nossa vida, nosso ritmo de vida, a nossa visão, né? O que é conceito de justiça para nós, o que é certo, o que é errado, Deus muda tudo, né? Porque o homem, ele tem uma visão diferenciada do céu. O céu é diferente do ser humano. O ser humano tem uma visão e Deus tem outra. Então, né, para nós buscarmos essa vida abundante, eu creio que nós precisamos ler bastante a palavra de Deus, orarmos, né, nos conectarmos totalmente com Deus, praticando, né, aderindo às leis de Deus na nossa vida, praticando a justiça, praticando o que é certo, praticando o que é bom e o que é a vontade de Deus, porque a própria palavra de Deus diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Que nós possamos então receber essa palavra, de buscar o reino de Deus, né? Que nós viemos fazer parte do reino de Deus. Não vivemos no mundo, né? Nós vivemos no mundo, mas não somos no mundo. Então esse mundo tem regras, tem leis que não são as leis de Deus. Que nós, sendo guiados pelo que rege esse mundo, porque quem rege o mundo é um maligno, nós estaremos caminhando para a morte, para a destruição, para sermos roubados, né? Roubados na nossa saúde, na nossa paz. Então, abundância no mundo não existe, né? No mundo não existe. No mundo existe um destruidor, um ladrão, que é o diabo. E que ele age, né? Também nas coisas para nos poder roubar, matar e destruir. Mas lembra que Jesus Cristo veio para dar vida abundante. Entra por essa porta, né? Entra por essa porta que lá tem um pastor que cuida e cuida muito bem das suas ovelhas. Lá elas estão cuidadas, protegidas, guardadas e bem alimentadas com a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então, neste domingo, busca mais o reino de Deus, busca mais conhecer a Deus, conhecer sua palavra, né? Busca a vida que está na palavra de Deus, busca andar na luz, andar nos caminhos do Senhor, para que essa vida abundante aconteça, para que Deus possa agir na sua vida. E no mundo, Deus não pode agir na nossa vida estando no mundo, né? O mundo não recebe nem o Espírito Santo de Deus. É na presença de Deus que nós podemos receber. Eu recebi batismo no Espírito Santo, amados, quando estava no mundo. Mas eu estava no mundo, mas eu estava onde? Eu estava num círculo de oração. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o batismo com fogo, porque foi um fogo, né? Um fogo muito intenso que veio na minha direção e entrou em mim. Eu levei um susto. Com 15 anos eu recebi o Espírito Santo, né? Recebi o Espírito Santo eu fui convidada para ir orar na casa de uma vizinha, amém? Para ir orar. Uma vizinha não, ela morava próximo da minha casa, né? Recebi para ir para oração. E eu digo, bom, não tem nada de mal ir orar, né? E eu fui orar. E naquela roda de oração, nós estávamos orando em roda, orando, invocando o nome do Senhor. A irmã que era da igreja quadrangular, né? Ela orava. E eu, de olhos fechados, veio aquele fogo. Um fogo forte, vibrante, vermelho. E aquilo veio dançando na minha direção, mas veio muito rápido, não veio, né? E ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, essa experiência, né? De oração, de estar orando mesmo, né? Porque sempre gostei da oração, né?
mas Deus age em todas as coisas. Então vamos só contando aí um testemunho, né? Que Deus age de formas extraordinárias. Deus já tinha um propósito para a minha vida, estar na presença dele, e aqui estamos divulgando a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. Então vamos lá no Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é palavra viva, poderosa, eficaz, que não retorna vazia, cumpre a sua função de exortar, de consolar, de nos edificar na fé. Pai, que nós possamos olhar para esta palavra que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos te buscar intensamente, buscar o teu reino, buscar ler, compreender, viver, cumprir a tua palavra aqui na terra, Pai, para que nós tenhamos o Senhor cuidando da nossa vida espiritual, financeira, ministerial, cuidando, Senhor, da nossa saúde, todas as áreas da nossa vida, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, para que o Senhor cuide das demais áreas, para que o Senhor derrame vida abundante, a vida que Jesus Cristo promete na sua palavra, Pai. Que nós não venhamos a focar somente nas riquezas, no luxo, focar naquilo que não é necessário, Pai, mas sim deixar que o Senhor mude a nossa mentalidade, deixar que o Senhor mude a nossa maneira de ver a vida, de ver o teu reino, que o teu reino venha se estabelecendo na nossa mente, no nosso coração, na nossa casa, entre os nossos, Pai. Que nós possamos gozar, aproveitar da que a Tua palavra diz, dos frutos do Espírito Santo, paz, amor, alegria, paciência, em nome de Jesus, meu Pai, domínio próprio, em nome de Jesus Cristo, que a vida que há no reino de Deus venha sobre as nossas vidas, a vida de Deus, a vida abundante na nossa saúde, na nossa mente, no nosso coração, que nós sejamos curados, limpos, purificados, lavados no sangue do Cordeiro. Oh, Jesus, dá um banho de misericórdia nesta vida, que talvez esteja atribulada, preocupada, querendo coisas que não são necessárias, mas sim coisas para satisfazer o ego, coisas que venham aumentar a nossa vaidade. Oh, Pai, em nome de Jesus, traz a vida abundante, traz a vida do reino para as nossas vidas, a vida que Jesus Cristo diz que de nós vai fluir rios de água viva. Enche-nos cada vez mais do Teu Espírito Santo, enche-nos cada vez mais da vida de Deus, da vida abundante, da alegria transbordante que há no Teu reino. Oh, Pai amado, Pai querido, protege e guarda livre a cada vida que aqui está. Eu sei que talvez esteja passando por lutas, por guerras, por adversidades, mas lembra que a palavra de Deus diz que tem coisas que nós não entendemos agora, mas depois, porém, nós vamos entender, porque Deus não deixa enganado, confundido nenhum dos seus filhos. Pelo contrário, Ele revela as coisas ocultas, Ele revela o escondido, mas Ele revela os seus mistérios para aqueles que querem mergulhar no rio de Deus, para aqueles que querem conhecer a verdade que está na sua palavra,
palavra, a verdade que é o caminho para o reino de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e quem for por ele não estará perdido, mas sim aproveitará, se regozijará com as fontes de águas vivas, com a fonte que é Jesus Cristo, que fonte de vida, de saúde, de paz, de harmonia, de alegria e de prosperidade. Pai amado, Pai querido, entrega em tuas mãos cada vida que está orando aqui conosco. Que o Senhor venha derramar muita paz, muita alegria, alegria de estar na tua presença. A paz que excede todo entendimento, mesmo em meio a conflitos, a guerras, a problemas que nós não venceremos se não colocarmos em tuas mãos, se não orarmos, se não entregarmos, lançando toda a ansiedade, toda a tristeza, toda a dor, toda a pedra pesada aos pés de Cristo, porque Ele resolve todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amém, amados. Então, Amém. aproveita o domingo, né? Na presença da família. Aproveita o domingo na presença de Jesus Cristo. Se tem culto, vai pro culto. Amém? Amém. Vamos louvar então, amados? Fica na paz do Senhor Jesus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.